Eu sei que vocês estavam em boa companhia com a professora Kerly, mas eu confesso para vocês que estavam morrendo de saudades. Bom, hoje nós daremos continuidade com os descritores. Então vamos lá? Professora Raiane Marinho, quem não conhece agora já ficou conhecida, né? Língua portuguesa. Nós trabalhamos o tópico 1, que foram os procedimentos de leitura. Trabalhamos, eu e a professora Kerly, com vocês também o tópico 2, implicações do suporte de gênero e o enunciado da compreensão do texto. E hoje nós trabalharemos com vocês relação entre textos. Então vamos lá? Tópico 3, relações entre textos. Nesse tópico você assumirá uma atitude crítica e reflexiva ao conhecer as diferentes ideias apresentadas sobre o mesmo tema ou em um único texto ou em textos diferentes. O tema se traduz em proposições que se cruzam no interior do texto, lidas ou aquelas encontradas em textos diferentes, mas que apresentam a mesma ideia. Assim, irá poder ter maior compreensão nas intenções de quem escreve, sendo capaz de identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema. As atividades que envolvem relações entre textos são essenciais para que você construa a habilidade de analisar o modo de tratamento no tema dado pelo autor e as condições de produção, recepção e circulação dos textos. Poderemos comparar textos de diferentes gêneros, os textos extraídos na internet, de jornais, revistas, livros, textos publicitários, entre outros. Relação entre textos. Nesse tópico, nós temos dois descritores, o descritor 20 e o descritor 21. Vamos lá conhecer o descritor 20. O que pede o descritor 20? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do estudante em reconhecer as diferenças entre textos que tratam do mesmo assunto em função do eleitor-alvo, da ideologia, da época que foi produzido e de suas intenções comunicativas. Ou seja, eu tenho dois textos, um único tema. Eu posso ler um texto que foi produzido há aproximadamente 10 anos e posso ler um texto com o mesmo tema que foi produzido agora. Eu posso comparar esses dois textos com o mesmo tema, mas com épocas diferentes. Por exemplo, histórias infantis satirizadas em história em quadrinhos ou poesias clássicas, utilizadas como recursos para análises críticas de problemas do cotidiano. Essa habilidade é avaliada por meio de leituras de dois ou mais textos, tendo em comum o mesmo tema, para que os quais é solicitado o reconhecimento das formas distintas de abordagem. Essa habilidade, então, aí entra a importância do hábito da leitura, porque você vai adquirir essa habilidade de avaliar dois textos que são escritos em diferentes épocas, por diferentes autores, gêneros, pode ser um texto literário, um texto não literário. Então, você, através do hábito da leitura, você vai adquirindo essa habilidade de avaliar e reconhecer as formas distintas de abordagem dos textos. Texto 1, as borboletas. Gente, se tem um inseto assim, que eu acho lindo, são as borboletas, né? Sempre que eu vejo uma borboleta, eu fico maravilhada, eu paro mesmo para apreciar a beleza das borboletas, porque eu acho muito bela. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz. As belas borboletas, borboletas brancas, são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, ó que escuridão. Vinícius de Moraes, Arca de Noé, Companhia das Letrinhas, 1991. Esse é o nosso primeiro texto. Repare que ele é um texto literário. O texto 2 também fala de borboletas. Repare, o texto 1, nós falamos sobre borboletas, e o texto 2
também sobre borboletas. Então vamos lá. As borboletas são insetos com 2 pares de asas. Vive melhor em regiões tropicais pelo clima quente e alimento abundante. Existe aproximadamente 200 mil espécies de borboletas, mas somente 125 mil estão registradas. As borboletas se alimentam de vegetais e néctar. Pesam de 0,3 gramas, sendo que a maior pode pesar 3 gramas. Chega até 32 centímetros de asa a asa. As borboletas vivem em média 2 semanas. Esse texto é um texto não literário, retirado do Brasil Escola. Então vamos lá ao nosso enunciado. Esses 2 textos falam sobre a preservação das borboletas, b, hábito das borboletas, c, característica das borboletas. Então vamos lá, pensando, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Parabéns para você que disse a letra C. Nosso gabarito é a letra C, as características das borboletas. Mas como assim, professora? Por que não é a letra A? Por que não é a letra B? Então vamos lá analisar os textos? A letra A, o texto fala sobre a preservação das borboletas? Não, né, gente? O primeiro texto, ele fala sobre das características das borboletas, que são brancas, que são azuis, que são amarelas e pretas. O texto 2 também fala das características das borboletas, né? Que elas vivem em regiões tropicais, clima quente, alimento abundante. O hábito das borboletas também não é, então por isso é a letra C, as características das borboletas. Em ambos os textos que têm o mesmo tema, borboletas, trata das características das borboletas. Os 2 textos falam sobre as características das borboletas. Então vamos lá para o descritor 21. O descritor 21, reconhecer posições distintas entre as 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou mesmo tema. A habilidade que pode ser avaliada por esse descritor refere-se ao reconhecimento pelo estudante de opiniões diferentes sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse conhecimento é um dos principais balizadores de um dos objetivos do ensino da língua portuguesa. Brasil, 1998, página 33. Qual seja o de capacitar o aluno a analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio discurso, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos, contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões, inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto, identificando as referências intertextuais presentes no texto. O desenvolvimento dessa habilidade ajuda o estudante a perceber-se como um ser autônomo dotado da capacidade de se posicionar e transformar a realidade. Ou seja, ao ler textos, você pode, do mesmo tema, você pode ler, obter essas informações, as informações podem ser distintas, mas você também irá formar a sua capacidade de se posicionar sobre esse assunto, né, e transformar a sua realidade. Texto 1. Telenovelas. Telenovelas empobrecem o país. Parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias às 6, 7, 8 horas da noite é algo pior do que os mais baratos filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, as atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Vamos para o texto 2. Novela é cultura. Novela de televisão aliena? Maria Aparecida. Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado.
A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Observe, o primeiro texto, o segundo também. Ambos os textos tratam do mesmo tema, só que eles possuem posições distintas entre eles. Então vamos lá ao nosso enunciado. Com relação à telenovela, A. Os textos 1 e 2 encontram-se a mesma opinião sobre a telenovela? B. Do texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos? C. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obra de arte? D. No texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem? Então vamos lá? Pensando, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá? Tempo! Aí. Com relação ao tema telenovela, parabéns para você que respondeu a letra C. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. Esse é o nosso gabarito. Agora você me pergunta, professora, mas por que não é a letra A, e por que não é a letra B, e por que não é a letra D? Então vamos lá analisar os dois textos. No texto 1 e 2, encontra-se a mesma opinião sobre a telenovela? Não. Por isso não é a letra A. O texto 1, ele fala que a telenovela brasileira não é tão boa assim. Já o texto 2 já diz que é uma verdadeira obra de arte. Por isso não é a letra A. B. No texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos? Também não, né? Lá no texto 1, vamos voltar lá, compara aos filmes americanos mais baratos, filmes tipo B americano. Então, não é comparado aos melhores filmes americanos. Então, nosso gabarito é a C. A letra D, no texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem? Não, no texto 2, ao contrário. Vamos voltar lá no texto 2. Diz que a telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Então, por isso que não é a letra D também. O nosso gabarito é a letra C. As referências. Eu trouxe uma mensagem para vocês sobre determinação. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Vocês, alunos CPM, vocês são um sucesso, porque o CPM é sucesso. Então, a determinação de hoje, o foco nos estudos, será o sucesso de vocês amanhã. Eu acredito nisso, viu? Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Se cuidem, estou com muita saudade de vocês. Deixe seu like, seu comentário. Estou respondendo todos os comentários, estou muito feliz com os comentários que estou recebendo. E participem, estou feliz também com a participação de vocês. Se quiserem, podem mandar e-mail. E tem atividade aqui na descrição do vídeo, né? Então, responda, que eu e a professora Kerry, nós estaremos olhando essas atividades, nós estamos olhando. E o livro que para vocês lerem continua com a indicação da professora Kelly. Vocês voltem lá nas aulas anteriores. Para quem não assistiu as aulas anteriores, voltem lá, assistam as aulas. Tem o link do livro, vocês acessem, leiam o livro, deixem lá nos comentários, porque nós estamos acompanhando vocês. Um grande beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, viu? E até a próxima aula. Tchau!